como eu ia dizendo, né? Qual foi o resultado, né, do final da ditadura? Né? Não havia greve. Quem foi o primeiro a desafiar a ditadura militar numa greve? O Lula, em 79. Né? A greve do ABC, de Vila Euclides, que parou as fábricas durante um mês. Né? Porque o povo estava na miséria. O salário dava para comprar um quilo de pão. Né? A ditadura não permitia a greve e deixava o empresário não dar aumento, né? Permitia que o empresário roubasse a classe trabalhadora. O professor Ricardo Antunes, né, que escreveu um livro chamado como é o nome do livro? Trabalho Precariado. Ele vai dizer que, né, ele é um marxista, foi o período que mais praticou a mais-valia, a exploração do trabalhador. Ele trabalhava horas afinco, né, para poder sobreviver, né? Não conseguia pagar aluguel, porque o aluguel subia todo mês. Né? No supermercado não tinha aquele negócio lá que passa, né, o código de barra. Era uma maquininha que todo dia mudava o preço. Né? Não tinha como sobreviver. Né? A fome, né, era um total descalabro. Né? O povo só estudava em 50%, só teve educação, 2 anos de educação. Por isso que eu vi outro dia um homem na Inglaterra, um pastor na Inglaterra, né, negro, né, dizendo que a ditadura era boa, né, e ainda com a camisa da Margaret Thatcher. Como é que pode? Margaret Thatcher apoiou o apartheid na África do Sul, que manteve Nelson Mandela 27 anos preso. Apoiou a ditadura no Chile. Né? O liberalismo econômico da Inglaterra dizia que era livre mercado escravizar. Né? E aí o cara tá apoiando o opressor. Né? Dizer, os Estados Unidos é o melhor país do mundo. É porque o cara não tem consciência, não consegue... Né? Mas esse processo não só aconteceu no Brasil, de alienação nos Estados Unidos, quase metade da população ainda acredita que a Terra é plana, que tem 6.000 anos de idade. Né? Eles não sabem que foram os conservadores que mataram 8 milhões de índios no século XVIII. Porque esconderam deles, através do cinema. Né? Eles não sabem, né, que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a Rússia. Qualquer historiador de esquerda ou direita sabe que foi a Rússia. Os franceses acham que foram os aliados. A França, o Hitler ganhou a guerra em 12 dias. Ele cruzou as linhas de Maginot. A França era o principal objetivo dele. Por quê? Porque a França fez a Alemanha assinar o Tratado de Versalhes em 1919, que era um tratado covarde. Né? A Alemanha tinha que pagar... Por que houve a Primeira Guerra Mundial? Né? Eu vou ser rápido. Porque houve a partilha da África, a Alemanha ainda não era um Estado unificado, né? Era uma série de principados. Quando ela se unificou, ela reivindicou um pedaço da África também para explorar. Né? Como os aliados não deram, né? Ela foi para a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e seus aliados perderam. A França, né, impôs o Tratado de Versalhes, que obrigava a Alemanha a pagar todos os custos da guerra, que o acordo foi em 1919, terminaria em 2020. Né? A Alemanha tinha que ter um exército reduzido, uma série de imposições que o Hitler, que foi cabo, né, na Primeira Guerra Mundial, né, se revoltou com a covardia dos alemães, né? E aí ele se vingou. Ele quis se vingar da Segunda Guerra Mundial. Né? Depois que ele cruzou a Polônia, o primeiro país que ele invadiu foi a França. E fez a França assinar o Tratado de Rendição no mesmo vagão que os alemães tinham assinado o Tratado de Rendição. Né? E, né, muitos dizem que o Churchill foi herói da resistência, pela famosa frase, nós nunca iremos nos render. Se a Rússia não tivesse acabado com 80% do exército alemão, a esquadrilha de aviões tinha afundado a ilha. O exército alemão era infinitamente superior. Né?
O resultado das perdas de soldado é uma prova clara que o sacrifício maior foi dos russos. Os Estados Unidos perderam 300 mil soldados, os russos perderam 20 milhões. Olha a diferença. Né? E aí, o cara que não tem conhecimento histórico, que a ditadura tirou, vai acreditar, por exemplo, no Rodrigo Constantino, que disse que foi Stalin que matou. Quando, na verdade, os caras morreram na resistência de Stalingrado, na resistência do Volga. Né? E aí é uma trapaça histórica. Né? Os caras vão acreditar que o conservador é bonzinho. Né? O conservador diz que o cara o mendigo, o pobre, é porque ele é preguiçoso. E o rico porque é trabalhador. Né? Ele justifica, né? O pastor justifica que quem tem fé atinge objetivos. Mas engraçado, o cara que não tem capacidade crítica, ele não consegue pensar, pô, mas é só o pastor que tem fé nessa igreja? Que só ele que fica rico? Como é que na Universal do Reino de Deus, só o Edir Macedo é rico? Né? 6 mil obreiros que doam há 30 anos dízimo, não tem nem casa para morar. Ele recentemente renovou a frota de carros da Universal, ele gastou 18 milhões de reais. 600 carros. Né? O jato particular dele custou 100 milhões. Né? Ele tem 2 triplex para praia em Miami. Tem 2 casas gigantescas em Campo de Jordão. Uma das mansões tem 14 suítes. Né? Ele mora no templo do rei Salomão em cima, né? Na cobertura, que tem 52 apartamentos. Dele tem 2.000 metros quadrados. E o povo aceita isso. Né? Que ele fique rico, né? E não consegue entender que a riqueza é condenada por Jesus. E continuam dando dinheiro para ele, porque não tem capacidade crítica. Imagine se eu vou dar dinheiro para esse cara ficar rico, né? Porque ele é um abençoado. Ele não é um abençoado porque ele nem defende os valores cristãos, né? De solidariedade, de amor ao próximo, né? Eles são contra o aborto, tudo bem, mas são a favor da pena de morte, onde Jesus era a favor de pena de morte. Né? Bandido bom é bandido morto. Né? Jesus do lado da cruz, o cara pediu, né? Lembre-se de mim. Ele falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Né? Quando Jesus discriminou alguém, a prostituta quer ser apedrejada, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como é que você vai condenar o homossexualismo? Se ele não tem pecado? Ele é santo? Né? Jesus disse, a mim não cabe julgamento, cabe julgamento a Deus. Nem Jesus julgava. Como é que ele disse? E o povo não percebe isso, porque não foi acostumado a ler e interpretar, porque foi sabotado na educação. E aí ele interpreta do jeito que é conveniente para ele e consegue se impor através de uma moral perversa, né, aos oprimidos, humilhados, né, que tentam encontrar desesperadamente a saída para a pobreza através da religião que não interfere na vida humana. Ok? Até a próxima.